Vamos nessa. Rememorando, na aula passada, na unidade passada, falamos de decisão administrativa irreformável. Eu, acabei que coloquei um pouquinho o carro na frente dos bois e já adiantei um pouco do conteúdo da decisão judicial passada em julgado, que é outra espécie de extinção do crédito tributário. Todavia, isso foi importante para, logo agora no início, já distinguirmos, e isso é cobrado em prova, e às vezes o aluno se confunde. Veja, nós temos a via administrativa, temos a via judicial. Na via administrativa, a reclamação e a impugnação administrativa, elas são formas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, estão previstas no artigo 151, inciso 3. No caso de decisão administrativa irreformável, aí sim o crédito deixa de estar suspenso e passa a ser extinto. Todavia, essa decisão administrativa irreformável tem que ser contra os interesses do fisco. Se ela for favorável, se aquela decisão for favorável aos interesses do fisco, pode o contribuinte ingressar na via judicial ou pode o contribuinte não efetuar o pagamento. Ele vai ter um prazo, normalmente, de 30 dias para efetuar o pagamento após a decisão administrativa irreformável. Pode ele não efetuar o pagamento e aí o fisco dá entrada na execução fiscal, nos termos da Lei 6.830 de 80. Agora, o que acontece? Dada entrada nessa execução fiscal, aí vai prosseguir um procedimento executório de dívida tributária, que corre de acordo com a Lei 6.830, que vai possibilitar também ao contribuinte, como você vai ver futuramente, da entrada para contestar essa execução fiscal no denominado embargos à execução fiscal. E se ele garante o pagamento da dívida tributária, essa garantia também vai, aí o juiz vai decidir o tema. Essa garantia também vai lhe dar direito, por exemplo, se ele garante os bens à penhora, no caso da execução fiscal, quando ele dá entrada nos seus embargos à execução, que é uma espécie de defesa na execução fiscal, isso vai dar direito a uma certidão positiva com efeitos de negativa nos termos do artigo 206. Então, dito isso, vamos para a próxima modalidade de extinção do crédito tributário, que é a decisão judicial passada em julgado, ou seja, uma decisão no âmbito jurisdicional, no âmbito do Poder Judiciário, que transite em julgado. Essa não cabe mais recurso. Não cabe recurso nem para o Papa. Não vai se socorrer nem do Papa, de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Transitou no âmbito judicial, e aí, nesse caso, tanto contra o fisco como favorável ao fisco, extinguiu, pode o crédito ser extinto, o crédito tributário, porque quando eu digo que transita em julgado aí pró-fisco, quando transita em julgado numa execução fiscal, ela vai transitar em julgado quando é satisfeito, quando está adimplido a obrigação tributária, ou seja, quando ela está paga. Então perceba, meus amigos, que o que ocorre no âmbito, a decisão judicial transitada em julgada no âmbito judicial pode ser tanto favorável ao fisco como contrária ao fisco. Então veja aí, trata-se no caso da coisa julgada em decisões judiciais que determinam a extinção do crédito tributário em qualquer via processual. A decisão vale para o fisco e para o sujeito passivo, uma vez que não há mais possibilidade de recurso em qualquer esfera de poder. Como eu disse para vocês, não vai poder nem recorrer ao Papa. Agora, nós temos que tratar aqui, já nesse ponto, de alguns entendimentos importantes do Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa temática. Veja que algumas modalidades de extinção têm uma correlação com a modalidade de suspensão. Você viu
que a decisão administrativa irreformável tem uma correlação com a reclamação ou impugnação administrativa. Quando a decisão administrativa ela se torna irreformável, como você viu, é publicada a decisão do CARF, aí o crédito deixa de estar suspenso. Ou ele vai se extinguir, né, o crédito vai extinguir quando a decisão for contrária ao fisco, ou a execução vai continuar. Vai existir aí a denominada inscrição em dívida ativa e o futuro ajuizamento da execução fiscal. Por outro lado, se a decisão administrativa é favorável ao fisco, não é? Se ela é favorável ao fisco, também deixa de estar suspensa a exigibilidade. Por quê? Porque para que esteja suspensa, aí o contribuinte vai ter que entrar com a ação judicial e basta a ação judicial para suspender novamente a exigibilidade do crédito tributário? Não. Aqui ele vai ter que conseguir uma medida liminar ou uma tutela antecipada, nos termos do artigo 151, inciso 4 e inciso 5. Ou ele, quando ingressar na via judicial, se ele quer ter o seu crédito suspenso, ele vai ter que fazer o depósito do montante integral do crédito tributário em dinheiro, ok? Nos termos da súmula 112 do STJ. Então veja que há sempre uma correlação entre suspensão e extinção, não é? Há um percurso, há uma lógica aí no sistema. Exemplo que eu coloco aí para vocês, a concessão de liminar em mandado de segurança e a concessão de antecipação de tutela em ações ordinárias. Veja que, perdida a reclamação administrativa, né, perdeu o contribuinte, ele ainda pode conseguir a suspensão, como eu já disse, com uma medida liminar em um mandado de segurança ou uma medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial tributária, tais como a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária e a ação anulatória de débito fiscal. Veja que o efeito suspensivo dessas medidas de urgência só se inicia se deferidas pelo juiz, enquanto forem mantidas no curso do processo. E aí é interessante um tema que normalmente é cobrado nos concursos da magistratura, que é o seguinte: se for deferida pelo juiz, né, uma medida liminar ou tutela antecipada, está suspensa essa exigibilidade. Essa suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ela dura sempre até o final do curso do processo? A regra é que ela vai durar até o final do curso do processo. Todavia, contudo, porém, pode ser que o magistrado casse a liminar no meio do processo, porque entenda que não há mais urgência e perigo da demora, né? Não entenda mais que há verossemelhança, ou seja, ele pode caçar a tutela antecipada no sentido de entender que não está mais preenchido os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil. Então perceba que a regra é que essa tutela de urgência ela vai ser mantida até o final do processo, até a decisão final. Todavia, contudo, porém, pode acontecer de ser cassada a liminar por um juiz de instância superior ou pelo próprio magistrado, ou ser cassada a tutela antecipada em razão do não mais preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 273 do Código de Processo Civil. Então veja, se a fazenda cassar liminar, cassar antecipação de tutela e tal cassação for deferida pelo juiz, o efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário terá acabado. Essas medidas de urgência, em regra, são mantidas, como eu disse, até o final do processo. Se não forem mantidas, a suspensão acabará e a fazenda executará a dívida, o crédito tributário, aí já vai dar direito ao ajuizamento da execução fiscal, ok? Então veja, se o efeito suspensivo acabar, aquele efeito que impedia a fazenda de dar continuidade ao mecanismo de cobrança coercitivo, pelo seu poder de autotutela, principalmente, no que se referir ao ajuizamento da execução fiscal.
haverá a ação chamada anti-exaccional, ou seja, que visa combater a cobrança do tributo. Né? Aí pode o contribuinte se socorrer de outra ação para combater essa ação tributária de iniciativa do contribuinte, né? Ou de iniciativa da Fazenda. Aí, o que é que acontece se ocorrem duas ações semelhantes sobre o mesmo tema, não é? Se o contribuinte busca cassar aquela decisão, busca obter a suspensão em outra espécie de ação judicial. O STJ já entendeu aí de forma, né, já está consolidando o seu entendimento, no sentido que deve haver conexão entre as duas ações para evitar decisões conflitantes, ou seja, deve existir a união dessas ações. Então, por quê? Porque não faria sentido a execução fiscal prosseguir e ocorrer a expropriação do bem do devedor, se corre outra ação que visa combater esta medida coercitiva de expropriação do bem. Então, existindo essa conexão entre uma ação ordinária ajuizada pelo contribuinte e uma ação de execução ajuizada pela Fazenda, devem se unir as ações para serem julgadas pelo mesmo magistrado. Essa execução, né, ficará sobre o Estado até que seja julgada a ação de conhecimento ajuizada pelo contribuinte. Claro que esse é um entendimento aí pró-contribuinte, ok? Então veja, se a decisão judicial dessa ação for procedente ao contribuinte, a partir do momento em que transitar em julgado, ela servirá de elemento pelo fato de extinguir o crédito tributário, ou seja, se a decisão judicial passar em julgado, como você sabe, aí extingue o crédito tributário, um abraço, não vai mais ocorrer cobrança em relação a esse crédito tributário, não vai mais existir essa relação jurídico-tributária. Mas, porém, será utilizada pela parte para extinguir também a execução fiscal. Por quê? Porque a matéria foi objeto de coisa julgada e foi reconhecida a invalidade do crédito tributário. Por força da extinção do crédito, se extingue também a execução fiscal respectiva. Então, veja a importância da conexão entre essas ações. Se corre, o que a gente acabou de falar em síntese? Se corre uma execução fiscal contra o devedor tributário e o devedor tributário ele ingressa com uma ação judicial, por exemplo, um mandado de segurança, né, pedindo a liminar ou uma ação anulatória de lançamento tributário, devem ser unidas, né, essas ações para buscar evitar o conflito entre as decisões. Porque pode um magistrado entender de uma forma que extingue o crédito tributário e pode o outro entender de outra forma e expropriar o bem. Por exemplo, penhorar, no caso, bens constantes em instituições financeiras, né? Fazer a denominada penhora online, né, de valores do contribuinte para pagar o crédito tributário. Então, o que ocorre, o STJ entende que a conexão processual aí seria mais benéfica para evitar o conflito, evitar a insegurança e a incerteza de decisões judiciais conflitantes. Então, como você viu, a decisão judicial passada em julgado é uma forma de extinção do contribuinte e aqui essa decisão pode ser tanto contrária ao sujeito passivo quanto contrária ao fisco. Nos dois sentidos, haverá a extinção do crédito tributário. Um abraço.